Olá, dando continuidade à playlist do livro de Salmos, a partir do capítulo 15. Aqui o salmo começa com uma pergunta: quem pode habitar na presença de Deus? Quem pode viver em comunhão com Deus e permanecer em seu santo lugar? E o salmo descreve a pessoa que anda com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. É alguém coerente entre o que pensa, diz e faz. Esse justo não usa a língua para ferir, não calunia, não prejudica o próximo, nem despreza quem é digno. Ele rejeita o mal e honra quem teme ao Senhor. E isso eu considero muito importante. Honrar aqueles que temem ao Senhor. Diferente do que vemos hoje, dos cristãos que vivem brigando uns com os outros, difamando, querendo que a pessoa perca a sua reputação. E isso não é bom. O salmo termina com uma promessa: quem vive assim jamais será abalado. E isso não significa que a pessoa não terá problemas na vida, mas significa estabilidade espiritual e comunhão firme com Deus. Deus não se esquecerá daquela pessoa para sempre. Não. Por conta de seus atos do passado, mesmo que ele venha pecar e a abandonar a Deus, Deus por muitas vezes fará tentativas para buscar esse guerreiro, esse soldado de guerra novamente. Já aqui no capítulo 16, o rei Davi declara sua total confiança em Deus. Ele pede proteção e afirma que só confia nele. Que ele, Deus, é o seu refúgio. E afirma que toda a sua alegria está ligada à comunhão com Deus e com os fiéis. Davi rejeita a idolatria e afirma que não participará de práticas ligadas a outros deuses, que era comum naquela época pelos vizinhos. Os vizinhos de Israel cometiam tais práticas. E o salmo termina com uma das declarações mais bonitas da Bíblia, que é o seguinte: Deus não o abandonará na morte e lhe mostrará o caminho da vida. E essa frase é tão significante, já que, mesmo que pareça em algum momento estarmos sozinhos, Deus está conosco e Ele não nos abandonará, nem na morte e nem durante a vida. Aqui utilizou de forma literária, mas o significado dessa frase é bem mais amplo. Mesmo diante das dúvidas que nos cercam, Deus não nos abandonará, nem na vida e nem na morte. E agora veremos o capítulo 17. O Salmo 17 é uma oração de Davi, novamente pedindo justiça e proteção. Ele disse que seu coração foi provado por Deus. E por isso foi provado e aprovado. Davi não se declara perfeito, mas ele se declara íntegro em sua intenção de permanecer fiel. Ele pede que Deus julgue sua causa
pois enfrenta inimigos violentos, orgulhosos e cruéis, que o cercam e desejam destruí-lo. Esses inimigos são descritos aqui no texto como pessoas que confiam nas riquezas, vivem apenas para este mundo e agem sem misericórdia. E Davi clama para que Deus o proteja como a menina dos olhos. Aqui temos uma expressão idiomática do passado, a menina dos olhos, e o esconda à sombra de suas asas. E aqui no capítulo 18 é um salmo longo, um longo cântico. É um salmo em forma de cântico, de gratidão de Deus, de Davi, após Deus livrá-lo de todos os seus inimigos naquele momento específico. E ele menciona também, inclusive, o rei Saul, que queria matá-lo. Davi relembra os momentos de extremo perigo, quando sentiu que a morte o cercava, e ele clamou a Deus e Deus respondeu. E o Salmo descreve essa resposta de Deus com imagens grandiosas. A terra treme, os céus se inclinam e Deus intervém como um guerreiro divino para salvar seu servo. Ele reconhece que foi Deus quem lhe deu força para a batalha, habilidade de luta, habilidade para vencer e autoridade sobre seus inimigos. E Davi declara que Deus trata cada pessoa conforme sua atitude. E agora veremos o capítulo 19. O Salmo 19 mostra duas formas pelas quais Deus se revela ao ser humano. A primeira é pela criação, pois os céus, o firmamento, proclamam a glória de Deus. Quando olhamos para o céu e vemos as estrelas, quando olhamos para a natureza, isso é uma maneira de Deus se comunicar conosco. É um argumento que temos para a existência de um Criador. Já na segunda parte do capítulo, o foco passa para a palavra, ou seja, a lei de Deus. A palavra, a Bíblia. A Bíblia aqui é considerada a palavra que restaura a alma, dá sabedoria ao simples, alegra o coração e ilumina o caminho. E o salmista declara que a palavra é mais valiosa que o ouro e mais doce que o mel. Em seguida, ele reconhece a fragilidade humana e pede perdão por seus pecados ocultos e proteção contra o orgulho e o domínio do pecado. E agora veremos o último capítulo desse vídeo, que é o capítulo 20. Basicamente, o Salmo 20 é uma oração coletiva de intercessão, realizada não apenas por Davi. E provavelmente essa oração foi feita pelo povo em favor do rei antes de uma batalha, em favor da nação de Israel. E nesse salmo é reforçado a ideia de que a vitória não vem da força humana, mas da intervenção divina. É Deus que decide, Deus quem decide quem ganhará a guerra, para que se cumpram as suas palavras, pois Deus vê o que nós não vemos. Ele decide qual nação ganhará e qual irá perder. Mas isso não exime o ser humano da culpa,
pois Deus odeia a violência, mas o ser humano almeja por sangue. E o ser humano pagará por isso. E aqui concluímos mais um vídeo do capítulo 15 ao capítulo 20. Espero você no próximo vídeo da playlist.